tudo bem? Mais um vídeo no meu canal, Estrutura da Fé. E como eu disse nos inícios, num dos meus primeiros vídeos, eu falei que traria resenha de livros. E terminei o dito cujo do livro, A Leste do Éden, uma leitura muito boa, que tem várias referências bíblicas, né? De personagens, depois eu vou ler mais uma partezinha aqui. Mas o que me chamou muita atenção foi no início do livro, um personagem chinês que é empregado da família principal do livro, em que gira em torno da história. Ele tem ele tem ele faz uma pesquisa bem bacana e eu vou ler os trechos aqui, alguns trechos do início do livro, não é spoiler nem nada. Aqui. Havia apenas um trecho que me perturbava. A versão do rei James é diferente. Ao perguntar a Caim por que está furioso, Jeová diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Teu desejo será contra ti, mas haverás de dominá-lo. Foi este haverás que me impressionou, pois era uma promessa de que Caim dominaria o pecado. Mais um pouquinho de elucubrações. Consegui um exemplar da Bíblia americana padronizada, estava novinha em folha na ocasião. Era diferente neste trecho, dizia: mas a ti cumpre dominá-lo. O que não é uma promessa, mas uma ordem. E comecei a remoer o problema, tentando imaginar tal qual a palavra, o autor original, que poderia ter acarretado essas traduções diferentes. Mais adiante, ele leva o texto até os anciãos da família dele e do povo dele, né, do povo chinês, e eles começam a estudar para descobrir por que tá tão diferente. Num é haverás uma promessa e no outro cumpre a ti dominá-lo. Depois de 2 anos, chegamos à conclusão de que poderíamos tratar dos 16 versículos do 4º capítulo do Gênesis. Meus anciãos também achavam que aquelas palavras eram muito importantes, haverás e cumpre a ti. E este foi o ouro que peneiramos. Poderás. Isto mesmo, poderás dominar o pecado. Os anciãos sorriram e assentiram, achando que os anos haviam sido bem aplicados. Além disso, arranquei-os de seus casulos chineses e que estão agora estudando grego. Aí tem mais uma elucubração e o personagem relata: será que não percebeste? A tradução da Bíblia americana ordena que os homens triunfem sobre o pecado, e se pode chamar o pecado de ignorância, a tradução do rei James faz uma promessa que haverás, indicando que os homens inevitavelmente triunfarão sobre o pecado. Mas a palavra hebraica é poderás, o que representa uma opção. Pode ser a palavra mais importante do mundo, mostra que o caminho está aberto, e se volta contra o homem, pois se poderás, também é verdade que não poderás. Não está percebendo? É uma parte muito bacana desse livro, eles elocubram muito bem, eles dão uma profundidade muito grande e tem muitas referências tanto dos personagens e dos acontecimentos com acontecimentos bíblicos, né? Mas é uma ótima história, uma ótima leitura, recomendo a quem puder. Quem puder ler, é um ótimo... A Leste do Éden é um romance de Steinbeck. Eu não sei se vai... Acho que não vai ficar direito aqui, não, porque eu tô gravando com a câmera frontal. Mas o nome é A Leste do Éden. Steinbeck. Bem, o que eu pude, né, dar uma pincelada sobre a resenha do livro, porque senão também eu vou falar demais aqui, vai tirar a graça. Mas o livro destaca algumas referências bíblicas e intertextos parciais e plausíveis, como a história de Adão e Eva, de Caim e Abel, com a história passando por 2 gerações da mesma família, sendo que também tem uma correlação dessa família principal com uma outra família, com mais 2 famílias. E alguns outros personagens, né, granulados ali por cima. É dada o termo esse que... Não, desculpa. Sendo Eva a personagem Cat, simbolizada como o termo shout da forma negativa
ela sendo a completa falta do termo Yetzer, uma inclinação inata a fazer o bem. No caso, esta personagem, ela já tem ela tem esse não poderás. Tudo gira em torno desse termo que ele fala: haverás de sobrepujar o pecado ou cumpre a ti. Entretanto, como o próprio personagem fala, a palavra correta seria poderás. Então, se poderás, também não poderás. Então, é uma opção. Então, alguns personagens estão fadados a este caminho, Yetzer, que é um conceito hebraico e judaico, que é uma qualidade inata. A pessoa pratica o bem sem fazer muito esforço. E Shaot, que é o oposto disso. Né? A pessoa que não consegue, ela acaba sendo dominada por aquelas coisas ruins. A palavra em si é tinshaw. Na tradução para o inglês seria tu mayest, podeis, ou tu shalt deveis. É dada uma certa humanidade ao termo como um nível de livre-arbítrio e da capacidade de perdoar, tanto como o oposto de não perdoar. Então, essa foi a primeira parte assim, do livro que me chamou bem a atenção. E até o fim do livro, dá para traçar que essa seria a palavra cerne do livro: poderás. E a constante luta dentro da história, tanto quanto de vários personagens ali, e de personagens que não necessariamente são protagonistas, mas que também vivem nesse caminho de poderás dominar o pecado ou não poderás. Não se sabe. Então, conforme a história vai desenrolando, conforme as coisas vão acontecendo, tu vai percebendo o caminho e vendo se será que a pessoa realmente é livre ou aquilo já é dela mesmo, o Yetzer ou o Shalt, que se ela é inclinada ao mal ou inclinada ao bem, ou se fica em cima do muro, também tem essa questão. Enfim, é uma ótima história, um romance muito bom. É um livro curto, eu demorei para ler porque por ocasião de várias outras coisas da minha vida, mas é um livro curto, é uma leitura rápida, tem 300 e algumas páginas, 321 páginas. Muito boa história. E eu acho que o que ficou bem percebido diante da história foi que nem de um lado nem do outro estamos a salvo. Porque ainda que sejamos de todo bom, às vezes alguma coisa pode acontecer e nos derrubar. E a gente pode ter em falta com alguém. Da mesma forma, no outro lado, a gente não se satisfaz de uma maneira correta nunca, né? No lado malvado, no lado ruim, a gente não consegue se satisfazer de uma forma completa internamente, porque o espírito não está sendo alimentado. É o jogo do espírito contra a carne, né? Essa batalha que todo cristão vive, do espírito, que é as coisas boas, o Yetzer, e a carne, que é o Shalt, que é a inclinação para as coisas erradas. E mais protegidos estaremos no poderás do que no haverás ou do que no cumpre a ti. Porque no cumpre a ti, a desistência acontece, então tu se entrega à carne. E no haverás, tu tem a esperança em Deus, completamente em Deus e nada em ti. Então o poderás, ele mantém esse equilíbrio bem tênue entre o que eu posso fazer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer e o perdão que eu dou, né? E o perdão que eu não dou. Então, invariavelmente, como eu já falei em alguns outros vídeos, ninguém é perfeito. E a gente pode ter algumas dessas qualidades elencadas, entretanto, a gente não vai conseguir ter todas, né? Só quando Deus voltar que daí a gente estará completo. E é para isso que nós precisamos dele. Ele vai nos preenchendo, a gente vai ficando mais forte em espírito e vamos conseguindo dominar as coisas, vamos melhorando. E com a graça de Deus e com nosso esforço também, né, vamos chegar onde devemos chegar. E o livro deixa bem claro também que da ação humana, né, das escolhas e das nossas atitudes,
ao invés de ficar simplesmente elucubrando, interpretando, imaginando, pensando, até orando, eu digo. Até orando, porque às vezes as pessoas usam até a oração é ótima, é uma maravilha, devemos orar todo dia, orar e vigiar 24 horas por dia, mas às vezes qualquer problema que aparece, a pessoa, vamos orar, concordo, mas tu também pode pegar e tomar uma atitude. Se tu pode tomar uma atitude, tome uma atitude, né? Faça alguma coisa, levante a bunda do sofá e faça alguma coisa, invente, sei lá. Daí cada situação vai pedir uma medida de ação diferente. Porém, ah, bota o pé descalço no chão, ora de uma maneira diferente, não ora sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, sempre a mesma coisa, tudo igual, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Porque tu desgasta na tua própria mente as palavras e elas param de ter significado, né? E aí tu para de abrir o coração. Ah, às vezes é sentar embaixo de uma árvore, ficar de pé descalço e olhar para Deus. Simplesmente assim, só isso. E pensar e derramar teu coração. E tu não precisa abrir a boca. Deus já sabe as palavras que tu vai falar. Deus já conhece teu coração. E acho que para vencer as coisas é dessa forma, de coração, abrindo o coração. E mesmo que às vezes caiamos, 7 vezes caímos, 7 vezes levantamos, segue o baile. Ah, Deus pagou pelos pecados, né? E a gente tem que lutar. Tem que lutar. E esse poderás é bom que não é uma promessa, porque daí a gente não fica, se é pra amanhã, tá de bom. E é bom que não seja também o cumpre a ti uma ordem, porque tal logo deixar na força do meu braço, mais cedo ou mais tarde a gente vai fraquejar. A gente fraqueja pra coisas tão simples, às vezes. Na luta contra o pecado não iríamos, né? É, fraquejar acontece, é normal, no meio do caminho a gente acaba dando uma fraquejada, é comum. Mas não esmorecer e continuar a caminhada. O poderás realmente uma palavra que nos faz pensar muito e coloca o 50-50, né? 50 Deus, 50 eu. Então tem que estar um pouco lá, um pouco cá. Não equilibrar tudo, jogar tudo só nele, para ele, porque eu também tenho que tomar minhas atitudes, né? A fé sem obras é morta. Então as atitudes da tua vida, as coisas vão mudar e vão continuar nesse progresso, às vezes lento, pra gente, porque Deus ele não vai deixar ponto sem nó. Então é um processo lento, exatamente por isso, porque aquelas minúcias, aquela coisa que, mas não tá do jeitinho, então a gente vai continuar trabalhando aqui até esse ponto se fechar, até essa brecha estar completamente fechada. Estando fechada, pronto, agora nós passamos para o próximo problema, né? E às vezes a gente tenta muito maquiar as coisas, né? Botar uma cara boa, de que tá feliz, que tá tudo uma maravilha. Muda o visual e tudo mais, maqueia, sendo que aqueles pontinhos lá atrás ainda não foram arrematados, né? Então, eu prefiro da forma que tu arremata tudo primeiro e vai indo. Perfumaria é a última coisa. A maquiagem, o por fora, o exterior, o que é belo, o que é feio, o que é isso, o que é aquilo, o que é cheiroso, o que é fedorento, o que não interessa. Isso é perfumaria. Isso é a última parte. É a última parte. Que é o transparecer, o fruto do Espírito Santo. Ele vai aparecer quando já estiveres bem nutrido, uma árvore bem nutrida, a semente já tiver brotado, já tiver crescido, já tiver passado as primaveras, alguns invernos, alguns verões, aí sim, aí a árvore vai dar fruto no tempo certo. Antes disso, tem que cuidar da árvore, tem que regar, tem que adubar, tem que cuidar, entende? Então, até que é um processo, até que isso chegue e esses frutos sejam completamente visíveis e seja uma árvore de tronco forte, leva tempo, né? E não adianta botar uma maquiagem, uma cortina, uma tela na frente como se fosse uma baita de uma árvore, se não é. Não força o agir de Deus. Eu acho que é isso. E aceitar e perdoar.
Porque na salvação essa é uma das coisas que é bem condicionadas, o perdão é bem condicionado. Se a gente não perdoa, a gente não será perdoado. Então sempre, se tu pode perdoar, ou poderás, se tu pode perdoar, perdoa. Nunca vá pelo outro caminho. Sempre perdoando, fique leve, siga em frente. É isso aí. Muito obrigado. Amém.